Olá, sejam todos bem-vindos, alunos do nono ano de Geografia. Nós vamos dar continuidade às nossas teleaulas, às nossas videoaulas sobre a Europa. É a segunda semana que a gente fala da Europa e nessa semana nós vamos falar sobre a economia e a população europeia. Bom, em que sentido a gente começa a falar de Europa? Nós sabemos que a Europa é, digamos que o continente onde aparecem menos problemas econômicos em todo o globo terrestre. Os países europeus, se nós pegarmos uma lista do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos países europeus, a gente vai ver que em 20 países nós temos aí pelo menos os 15 primeiros, lógico, tirando aí países como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Austrália e Japão, o restante, quase todos, são países europeus. Então são países onde tem uma boa qualidade de vida e países altamente industrializados que dominam o cenário mundial. Nós vamos começar então a ver um pouquinho sobre esse continente europeu e algo que chama muita atenção seria a subdivisão que a gente faz no continente europeu. Porque para a gente estudar passo a passo cada continente é necessário a gente fazer uma subdivisão. E na Europa nós podemos subdividi-la em Europa setentrional, que seria norte, Europa central, né, que a gente pega aí a Europa Central Ocidental. Às vezes alguns livros traz como Europa Centro-Ocidental. Nesse de vocês trouxeram Europa Ocidental, mas as terminologias não importam. O que importa é o conjunto de países que a gente vai citar daqui a pouco. Depois nós temos no sul, a Europa Meridional, e os países que eram, junto com a Rússia, que formava a ex-União Soviética, que forma a Europa Centro-Oriental. Nós vamos começar a falar agora justamente da Europa Setentrional, Europa do Norte. Quando a gente fala Europa do Norte, a gente já lembra logo daqueles locais onde estão bastante distante da linha do Equador, porque ali já passa o Círculo Polar Ártico, então a gente encontra países muito frios. É o caso desses países que fazem parte da Europa Setentrional, Noruega, Suécia, Finlândia, e ali aparece também, né, a Estônia, Letônia, Lituânia e a Islândia. Bom, de modo geral, esses países apresentam um IDH muito elevado. O que seria o IDH? Seria o Índice de Desenvolvimento Humano, como nós já falamos. Excelentes na educação, na renda de cada cidadão e também na questão da saúde. Isso que mede o IDH. São países que não passam por dificuldades econômicas, mas passam por dificuldades climáticas. Então aqui a agricultura não vai ser um fator preponderante, já que o frio é muito intenso e impede um pouco a agricultura. Mas eles têm uma excelente condição de vida, porque aqui tem como eles também trabalham muita extração de madeira, como tem muitas águas, muitos rios, eles também têm a produção de energia elétrica e a pesca. Então, são muito ricos nesse aspecto. Depois, o outro conjunto que vai aparecer de países, e esse a gente costuma chamar de Europa Central ou Europa Centro-Ocidental, pelo fato de ser os principais países da Europa. Às vezes as pessoas não entendem muito bem por que a gente usa essa terminologia países centrais. Quando a gente fala países centrais na Europa, nós estamos falando daqueles que são mais importantes, daqueles que têm uma excelente qualidade de vida para os seus habitantes, daquele que tem tecnologia de ponta, a indústria variada. Então, isso a gente chama de países centrais, onde há um predomínio da tecnologia e esses países são muito destacados na economia mundial. E aí a gente fala da França, da Alemanha, do Reino Unido. E lógico que aqui a gente tem que dar um destaque especial para a Alemanha, que a Alemanha, digamos que é o carro-chefe desses países da Europa Ocidental.
Por que o carro-chefe? A Alemanha, ela é uma das maiores economias do mundo e é a principal economia da Europa. Aí você pode pensar assim, mas e o Reino Unido? O Reino Unido ele foi o Reino Unido ele foi o principal país durante muito tempo. Ele que desenvolveu a indústria, foi ele que fez a primeira revolução industrial, mas a Alemanha, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ultrapassou e hoje ela é a principal. Então, esses são os principais países do mundo. Uma indústria muito diversificada, eletrônicos, automobilística, petroquímica e tecnologia de ponta em várias áreas. Após isso, nós vamos falar sobre a parte sul da Europa, que a gente também chama de Europa Mediterrânea ou Europa Meridional, nesse caso. A Europa Meridional ela é formada por países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, entre outros. Esses que nós falamos, em especial para a Itália, ela ainda tem um excelente IDH, ela tem um desenvolvimento industrial muito intenso. Então ela domina esse sul da Europa, essa parte meridional. A Espanha, Portugal e Grécia já não têm tanto desenvolvimento assim, mas também são vistos como países desenvolvidos. E a parte do turismo também é muito importante nesses países. Após isso, nós temos a Europa Centro-Oriental. Aqui nós já falamos de um conjunto de países que são, digamos que, os mais pobres da Europa. Esse conjunto de países ele remonta à história da União Soviética, porque junto com a Rússia, a parte europeia, né, da Rússia, a Bulgária, a Romênia e tantos outros, eles formavam os países que eram também socialistas, formavam a União Soviética. E pelo fato deles terem deixado o socialismo e ingressado no capitalismo, eles ainda passam por uma economia de transição. Então são países que enfrentam um pouco mais de dificuldades econômicas dentro da Europa. A economia deles é baseada na indústria, na produção de energia de minerais, na energia e de minerais. Minerais o que, mais ou menos assim? Bom, pode ser carvão mineral, gás natural, petróleo, mas enfim, é uma economia baseada no extrativismo. Então estão enfraquecidos por estarem passando por essa fase de transição entre o socialismo e o capitalismo. Agora a gente vai falar um pouquinho da população europeia. Nós sabemos que, e eu já comentei, que a Europa ela tem os melhores indicadores sociais. Então, tirando aqui os 20 principais países do mundo, eu coloquei os primeiros 8, a gente encontra aqui a Noruega em primeiro lugar, a Suíça em segundo lugar, a Irlanda e a Alemanha até chegar ao quarto lugar. Depois aparece uma pequena intromissão aí de Hong Kong, que é uma ilha que pertence à China, que também tem um excelente IDH. Depois a Austrália, aí depois volta novamente países europeus, Islândia, Suécia, e assim continua a lista e iriam aparecer mais países europeus. E a gente nota então um predomínio muito grande, se for falar de qualidade de vida, do IDH, a gente vê um predomínio muito grande dos países europeus. A Europa tem 740 milhões de habitantes atualmente. As concentrações demográficas ficam principalmente nos locais onde estão as principais cidades, os principais países, que fica na Europa centro-ocidental. Já os vazios demográficos, eles vão aparecer em locais onde tem presença das montanhas e também em lugares de clima extremamente frio, polar, por exemplo. A expectativa de vida europeia ela ultrapassa os 75 anos de idade. Quando um país chega a ultrapassar 75 anos de idade, a gente entende que esse país tem uma excelente qualidade de vida, tem um excelente IDH, como é o caso aí que nós citamos da Noruega, que o IDH é 0,954. E o PIB per capita, né, que seria assim, quando você pega o PIB de um país e divide pelo número de habitantes, então a gente vê que o PIB per capita, o valor
de cada habitante, dividido aí no PIB, é muito alto, diferente de países muito pobres. A taxa de natalidade nesses países, ela tem ficado muito baixa, porque é um traço de país desenvolvido. A gente vê que as pessoas estão tendo, não digo que dificuldade para terem filhos, mas eles estão escolhendo não terem filhos, muitos filhos em países desenvolvidos. Então a gente pega, por exemplo, o caso do Japão, que não é um país da Europa, mas é bom da gente comentar que tem uma população já de idade muito avançada. E na Europa também tem acontecido isso, como é o caso com a Alemanha e no Reino Unido. Com isso, acaba que tem faltado um pouco de mão de obra nesses países. E aí a gente fala dos movimentos migratórios atuais. O que seria isso? Daqui nós não estamos falando ainda de imigração ilegal. Os movimentos migratórios atuais da Europa, eles começam dentro da própria União Europeia. Esses países que têm tido taxa de natalidade muito baixa, ou seja, tem faltado jovens para alguns tipos de trabalho, e muitas pessoas de países vizinhos que passam por dificuldade, às vezes mandam essas pessoas, né? Essas pessoas acabam ocupando essas vagas de trabalho nos países centrais, nos países mais importantes. Mas lógico que também há a imigração ilegal. Mas a imigração ilegal ela não acontece aqui. Nós não estamos falando da imigração ilegal de país de europeu para europeu. Porque normalmente, quando se trata de europeu para europeu, como está dentro da União Europeia, então é permitido a livre circulação de pessoas. Mas a imigração ilegal, ela retrata pessoas de países mais pobres, por exemplo, pessoas que saem do Brasil para ir trabalhar em Londres, na Inglaterra, pessoas que saem do Brasil para ir para Portugal, para Espanha, tentar uma vida melhor. Isso também nós temos o caso aqui dos sírios que saem dos seus lugares, das suas casas, né, e vão para esses países centrais por causa da guerra na Síria. Tem havido muitas guerras, até uma guerra civil na Síria também, e aí então as pessoas saem como refugiados, procurando um novo abrigo e lugares de emprego. Que também é o caso da imigração africana. Muitos africanos saem também dos seus países de origem e vão para a Europa, procurando melhores condições de vida, sair da condição de pobreza. E nisso acontece o que nós chamamos de xenofobia. O que significa isso? O que é xenofobia? Xenofobia nada mais é do que aquela aversão que um povo tem contra um outro povo. Aquele preconceito exagerado, aquele ódio até que aparece em alguns povos em relação a outros povos. Nós já temos vários casos de xenofobia registrados na Europa. Grupos de pessoas que atacam pessoas de outras nacionalidades, como é o caso dos africanos, que não são bem-vindos por vários países, vários governos europeus. Então, a xenofobia seria isso, essa aversão, esse ódio que uma raça, de uma etnia tem contra uma outra etnia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Nós vamos agora fazer alguns exercícios e eu espero que todos vocês estejam se saindo bem nessas aulas não presenciais. Eu estou fazendo o possível para deixar as nossas aulas um pouco mais atrativas e eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus.